Olá, boa noite. Está no ar mais um GoitaCast número 161. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado o Cris. Salve, rapaziada. Boa noite. E hoje no centro da bancada, abordando temas muito importantes, a doutora Regilane Toledo. Olá, boa noite a todos que já estão aí nos acompanhando, e quem já está nos acompanhando, chame, né, seus amigos, compartilha, porque o tema hoje é muito bacana. Sim, muito sério, né? Antes de começar esse bate-papo, nessa conversa tão importante agora no começo do ano, né, em janeiro, eu queria lembrar que GoitaCast tem alguns parceiros, começando com a Boutique do Pão, com o nosso lanchinho de toda quarta-feira, nossos salgadinhos, a nossa Sprite. Ninguém fica com fome. E lembrando que é a Boutique do Pão do Parque Imperial, tá? Que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339, telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. E temos também a parceria de Capitão Brownies, o melhor brownie do Brasil. Fica na UENF, Cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 98836 9444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. Esse é o Brownie. E hoje, a doutora Regilane Toledo, primeiramente, né, para quem ainda não a conhece, vai se apresentar. E a gente depois vai comentar sobre um tema muito delicado, né? Que é o Janeiro Branco. O que seria o Janeiro Branco? É um janeiro racista? Não. Ela vai explicar depois. Então, com a palavra, a doutora Regilane. Bom, eu sou a doutora Regilane Toledo, mentora, criadora e idealizadora do Espaço Humanamente, que já existe há 6 anos em nossa cidade. Ganhei por 3 anos consecutivos, 2022, 23 e 24, prêmio em primeiro lugar de destaque na profissão em nossa cidade. E a psicanalista mais buscada também na nossa cidade. E estou em busca aí do 4º ano, quem sabe? É tetra! É. Em busca do 4º ano. Bom, o Espaço Humanamente, como eu disse, né, existe há 6 anos na nossa cidade. E vem aí transformando vidas, atendendo desde o público infantil ao público adulto, também adolescente. E a gente trabalha muito com abordando sempre o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, interpessoal, tudo que transforma o ser humano no seu ser, na sua essência, desde a profissão, ao lidar com um amigo, com um familiar, relacionamentos, a mente humana na sua essência, não só apenas na sua psique. Ah, interessante. Inclusive, nós tivemos, né, uma colega da senhora aqui, a Larissa, sim, há um sim. tempo atrás, psicopedagoga, faz um trabalho muito legal, em especial com crianças, né? E a gente está iniciando mais um ano, é um período aí que a gente acabou de sair do Natal, Réveillon, tem sempre aquela coisa, ano novo, vai ser tudo novo, e no final das contas é a mesma coisa, né? Sempre que a gente tem essa mania, não tem que esperar o ano virar, começar o ano Por quê, novo, né? mudar, É verdade. Não é o ano que muda, a gente que tem que mudar, né? Exatamente. Eu me lembro que eu sou um pouquinho mais antigo, né? De 99 para 2000, eu fiquei preocupado, né? O que vai acontecer? E não aconteceu nada, foi normal. Entendeu? Então, doutora, eu fiquei muito curioso, eu nem pesquisei, porque eu queria ouvir da senhora, o que seria esse Janeiro Branco? Então, o Janeiro Branco é o mês onde a gente trabalha com um pouco mais de intensidade, a conscientização dos cuidados com a saúde mental, com a mente humana. Não que seja importante, né? Não seja importante o ano inteiro, todos os dias. Mas o janeiro é o mês que foi selecionado para a gente estar abordando de uma forma mais intensa, com campanhas, projetos. Inclusive, esse mês, o Espaço Humanamente abriu algumas vagas pelo projeto social, onde a gente faz atendimento
atendimento com taxas, valores assim super simbólicos para quem realmente não tem condição de custear um tratamento, né, uma terapia. E além de outros projetos que a gente coloca dentro do Janeiro Branco e continua durante o ano. Eu vi até num dos seus stories alguma coisa assim, né? Todo gestor deveria fazer uma terapia, mais ou menos assim. Exatamente. Todo gestor deveria fazer uma terapia. Todo líder deveria fazer uma terapia. Todo mundo que lida com o ser humano deve fazer terapia. E é muito difícil você não lidar com o ser humano no trabalho, né? É algo assim que, claro, né? Tem profissões que você acaba lidando mais. Mas geralmente... Mas quando você é responsável, né, por outros... é verdade, é verdade. Exatamente. Quando você aí responde, né? É verdade. O comprometimento é maior. Né? O equilíbrio, cuidado com a mente ali, o equilíbrio das emoções, a inteligência emocional, ela precisa estar muito mais viva para você estar lidando ali com sua equipe, com seus colaboradores. É verdade. Porque é aquela coisa, né? Tudo que acontece ali é meio que um capitão de um barco, né? Ele tem que ser sempre o último a sair. E nem sempre é assim que acontece, é o primeiro que pula às vezes, né? Então, eu conheci vários gestores, assim, conheci um muito bom, e a gente começou até com o pé esquerdo, né? Porque no primeiro dia a gente teve um conflito, assim, bem grande, no começo do dia. Você tem conflito com alguém? Como que alguém consegue ter conflito comigo? E que engraçado, né? No final do dia ele me chamou para conversar e até hoje somos amigos, é o único que eu sou amigo até hoje. Ficou aquela amizade mesmo, né? E é muito difícil, porque o cara lidar ali com... Vamos colocar por baixo 20 pessoas, mas 2 ali estão num dia ruim. Então, até a maneira de você falar, você pode ser mal interpretado, a entonação, a postura. Tem tudo isso, né, doutora? A questão da postura, a entonação, para não correr o risco de ter uma interpretação equivocada. Abordagem, né? Exatamente. Na verdade, nós somos mais... A gente é responsável por emitir a mensagem do que aquele que vai receber a mensagem. É verdade. Então, a gente precisa passar essa mensagem da melhor forma possível. É verdade. E foi mais ou menos o que aconteceu no dia, né? É aquela coisa, eu tenho razão, não, eu que tenho razão, e no final das contas está todo mundo errado, tem que acertar os pontos, né? Aparar as arestas, porque é muito complicado. E eu tenho observado, eu que ando muito no trânsito, o Cris também é muito de trânsito, como que tem tido brigas de trânsito e muitas das vezes, né, com vítimas fatais. Porque parece que o cara pega o volante, né, ele é igual aquele desenho do Pateta, né, que ele se transformava num monstro, assim. É diferente, né, quando você está no carro, né? Exatamente, né? É preciso muito equilíbrio. Como eu sempre escutei, é muito verdade. A gente precisa dirigir pra gente e pelo outro. Principalmente, né? Pra gente e pelo outro. As pessoas parece que explodem por qualquer coisa hoje em dia. Qualquer coisa, cara, mas é tão estranho assim. A maioria das pessoas que eu conheço, quando pega o volante, cara, sei lá... Qualquer erro do outro, ele já quer matar, já xinga de lixo humano, de verme, e de repente não precisava isso tudo, entendeu? Cara, como que... Por isso, né, que existe o teste psicotécnico, né, que é um terror, né, cara? E só é exigido, né, para quem está tirando nova habilitação ou quem está colocando como profissional. Porque tem que ter muito equilíbrio. Apesar que eu, na minha ignorância, né, eu não acho muito que aquele teste é eficaz, não, mas tudo bem, negócio de desenhar pauzinho. Perdeu alguma vez, psicotécnico? Perdi, cara. A minha primeira vez, em 2000, né, eu fui tirar a minha primeira habilitação, eu perdi em psicotécnico. Eu não... a função era o seguinte, eu tinha que desenhar as linhas como se fossem as linhas pontilhadas da estrada.
Cara, mas ficava horrível, parecia umas cobrinhas assim, ó. Eu não conseguia dar um traço reto, aí eu perdi. Na primeira vez. Por que eu não tô surpreso? Por que eu não tô surpreso? Não, doutor, eu sempre tive muita dificuldade com desenho, com traçar linha. Uma época da minha vida, eu dei aula de informática, então eu tinha que escrever no quadro, com o piloto. Não, era assim, não tinha uma linha reta, eu sempre tive dificuldade com isso. Coordenação motora pouco trabalhada, pouco desenvolvida. Cresceu preso dentro de casa. Mais ou menos isso. Pulou muro. Não, sempre caía. Aprendi a andar de bicicleta com 9 anos, né? Velho já, pra o que é, né? Criancinha de 3 anos já anda de bicicleta. Exatamente, que é importante. Permitir que a criança se conheça o mundo externo, se desenvolva, é muito importante para o desenvolvimento da criança. Lá a gente trabalha também com crianças, na questão também de crianças autistas, TDAH, dislexia, e algo que a gente se surpreende muito, na maioria dos casos, é a dificuldade da coordenação motora. E aí, ó. Você é bom de baliza? Rapaz, mais ou menos. Noção de espaço? Até que sim, mais ou menos. Eu consigo entrar na vaga. Não é aquela coisa, nossa, ele entrou em 1 segundo na vaga. Mas, por exemplo, para arrumar a cama, dificilmente eu consigo deixar o lençol retinho. Fica sempre aquela curvinha. Eu fico nervoso com aquilo, que o negócio não fica reto. Entendeu? Dobrar uma roupa, assim, as coisas mais normais, assim. Tá precisando passar lá no espaço humanamente. Eu acho que eu tô precisando humanamente. Pode cara. passar. A gente tem uma equipe maravilhosa, excelente lá para atender. Tem a Juliana Oliveira, que está nos acompanhando. Aí, ó, Juliana, né? Boa noite. Tem a Ana Esteves, tem o Breno Belarmino. São psicanalistas lá também no Espaço Humanamente. A Ana Esteves e a Juliana, além de psicanalistas, são terapeutas ABA e integrativas também. Então, tem uma excelente equipe lá. Aproveitar, dar boa noite aí para quem está assistindo a gente aí, a Bebelzinha, boa noite, a Juliana, né, que já citamos aqui, a Kira, boa noite, ali... O Breno acabou de entrar, boa noite, Breno. Vila América, boa noite, personal, chefe... Boa noite, Juliana. Valnei Araújo, boa noite, Raquel Ferreira, boa noite, o Brendo, né, já foi citado, aí o Leite... Diogo, que eles botam o nome invertido, né? Boa noite. Josiane Morumbi, já esteve aqui conosco, ex-vereadora aí, que trabalha muito pela questão da mulher, né, em Campos. Aí, um abraço para ela, esteve aqui conosco. Aí, MNR Quente, aí conosco. E um homem de 45 anos ainda consegue trabalhar coordenação motora, doutora? Claro que consegue. Ah, que bom. Nunca é tarde para começar. Ah, tá. Até porque tem gente que sofre acidente, né? Tem que fazer a reabilitação. Eu acho que chegou uma coisa boa pra gente aí, ó. Aí, valeu. O nosso lanchinho já estava aqui, agora a nossa sobremesa, o brownie de Capitão Brownies. O brownie de cada dia. Aí, ó, olha que coisa, hein? Pra adoçar a vida. Embalagem bonita. Ele é caprichoso. Diferenciado. O que seria um TRD? Tradicional. Nossa, eu imaginei tanta coisa, cara. Aí, ó, Lúcia Regina, boa noite. Lucas, boa noite. Entrando... Dá um pulinho aí no Facebook. Valéria, boa noite. Facebook. Aí é Kel Freitas curtindo a gente, a minha esposa. A minha psicóloga. Roberta, boa noite. No YouTube tem alguém, ô Derek? Ainda não. Enfim. E eu percebo, doutora, que nessa área, né, é uma área dominada mais pelas mulheres, ou é impressão minha? Bom, no Espaço Humanamente a gente tem formação também, né, de psicanálise. Tem um curso de formação em psicanálise. No caso, é uma extensão da faculdade, né? Tipo não. uma pós, não? Não.
As pessoas confundem muito. Tem gente que acredita que para ser psicanalista tem que ser psicólogo. Nada a ver. Isso que eu pensava. Você, a diferença nada a ver. Da psicanalista. Rapaz, eu pensava que tinha. Freud, quando ele criou a psicanálise, ele fez questão de deixar bem claro que a psicanálise é algo separado da psicologia. E ele deixou bem claro que não era para poder a psicanálise entrar como graduação em faculdade. Eu enfrento muito isso nas questões da formação lá do Espaço Humanamente, da formação em psicanálise integrativa. A psicanálise, ela não entra, o Freud, ele fez questão em deixar claro para que ela não entrasse como uma graduação em faculdade. Atualmente existem algumas faculdades que até colocaram na grade a graduação em psicanálise. Porém, ela entra só como campo de conhecimento e não para clinicar, né, para estar dentro de um consultório, atender. A formação em psicanálise, ela é separada. Qualquer pessoa que tenha um ensino médio, que tenha uma graduação qualquer e tenha uma inclinação, né, para atender pessoas, cuidar da mente humana, cuidar do autodesenvolvimento, autoconhecimento, ela pode estar fazendo a formação em psicanálise integrativa, principalmente a do Espaço Humanamente. A gente forma o aluno, ele sai com toda a documentação, inclusive esse RT dele, em parceria com a Abrat, ele fica apto a clinicar, a abrir o seu próprio consultório, sua própria clínica. Então, é separado da psicologia, não tem nada a ver, embora muita gente confunda. E aí sim, pós a formação em psicanálise integrativa, desejando, que foi o meu caso, a gente pode estar fazendo o doutorado em psicanálise integrativa. Hoje, a psicanálise hoje trata que é mais a parte emocional. Então, a psicanálise, ela trabalha mais o inconsciente do ser humano. Trabalha o consciente, mas ela se aprofunda mais no inconsciente. Ou seja, ela vai buscar entender e resolver tudo aquilo que nós repetimos como um determinado padrão, fazemos sem entender por que estamos fazendo e depois colocamos a culpa no destino. Mentira, não é culpa do destino, não. A culpa é nossa. A gente que precisa entender o que está escondido lá no nosso inconsciente. A culpa, né? Deus quis assim. Exatamente. Então, a psicanálise, ela trabalha de forma mais profunda o inconsciente do ser humano, buscando também trabalhar o consciente. Então, é como um todo. E a parte espiritualista, o que não tem nada a ver com religião. Sim. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Então, a psicanálise, ela permite também, dentro de consultório, o paciente trazer, né, e abordar suas questões espiritualistas. Porque nós somos um conjunto, nós somos corpo físico, mente e espírito. Os três precisam estar em equilíbrio para que o ser humano funcione de forma correta. Se você cuida só do seu corpo físico e não cuida da mente e nem do espiritual, essa balança não vai, né, trabalhar da forma correta, ela vai pender para um lado. Quando você cuida de dois e de um não, o que a gente vê muito hoje em dia, as pessoas cuidando do corpo físico e do espiritual, da mente não. É verdade. Eu acho que o mais fácil é cuidar do corpo, né? Vai lá pra academia, fica na frente do espelho com a garrafinha, mas o tal do mental espiritual, eu até ouvi num lugar, né, que o alcoolismo é uma doença mental, física e espiritual, progressiva e fatal. Exatamente. Tá tudo aqui dentro, né? Tá tudo dentro da nossa mente. Nós moramos mais tempo aqui do que na nossa própria casa física, né? Sim. Então, se a gente não cuida daqui, todo o resto vai estar em desequilíbrio. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa mente.
Você estava falando agora há pouco sobre, às vezes, comportamentos que a gente inconscientemente a gente toma. Muitas vezes a gente vê algumas famílias que o pai era alcoólatra, o filho depois virou alcoólatra, o pai era drogado, o filho virou drogado. Às vezes o cara repete aquilo que ele viu ali na infância toda, acompanhou de perto, e mesmo sem querer ele está repetindo aqueles comportamentos ali. É o que a gente chama de repetição de padrão. Só que, como também existem pessoas que crescem vendo, né, essa questão dentro da família e não se tornam alcoólatras, não é isso? Por quê? Porque determinadas pessoas, elas levam aquilo para si como algo que... Não, eu não quero para mim, porque eu vi tudo que isso ocasionou. Toma até a versão aqui. É o famoso exemplo do que não fazer. Exatamente. Aí é questão realmente do desenvolvimento da inteligência emocional. Interessante. E eu tinha uma ideia, olha só, né, como é que é a ignorância. Eu achava que era assim. A psicologia, né, o psicólogo, era lá o doutor que falava. E o psicanalista era o que ouvia. Eu sempre tive essa noção. Até hoje eu pensava que era assim. Não é. Não. A gente trabalha com a escuta flutuante e a fala empática. Ou seja, o paciente ele tem total liberdade para falar sobre tudo que ele sentir, todas as dúvidas, medos, traumas. E o profissional, em contrapartida, ele está ali com a escuta flutuante, né? A comunicação empática, onde eu presto atenção no meu paciente e eu permito que ele sinta que eu estou ali para ele. Isso é muito importante. A gente recebe muito questionamento dentro do consultório, onde o paciente não sente que o profissional se importa com ele. Ele nem olhou pra mim, eu fui lá, falei, e ele nem olhou pra mim. Às vezes o cara é cego. E com a psicanálise a gente busca, né, o foco é esse. A gente está atenta ao nosso paciente. E, em contrapartida, usando a escuta flutuante, que é onde a gente traz para dentro da gente tudo aquilo que a gente escutou, que é diferente escutar de ouvir, né? Verdade. Tudo aquilo que a gente escutou, a gente processa aquilo ali para poder trazer uma devolutiva para esse paciente com uma resolução. Ou seja, ele não vai para o consultório só para falar. Ele vai realmente para poder encontrar solução. É aquele clássico que o doutor fica sentado numa poltrona e o paciente no divã? Não. Isso já foi extinto há muito tempo. Era assim. Poxa, eu queria tanto fazer isso, eu achava maneiro. Era assim, mas foi extinto há muito tempo o divã. Foi extinto porque não existia o olho no olho com o divã. Tinha uma distância. Exatamente. Será que a pessoa não cochilava ali, não? Às vezes cansado e tal. Exatamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia é olho no olho. Porque o paciente precisa entender e sentir o quanto o profissional está realmente, de fato, se importando com ele. E será que a maioria deles tem essa percepção que o profissional está se preocupando sem falar assim? Bom, vamos responder por mim, né? Dentro do que eu trabalho, dentro do meu consultório, em relação aos meus pacientes. E eu tenho uma devolutiva muito positiva. Então, assim, eles entendem, sentem que realmente eu estou ali para eles. E foi falado aí uma questão muito importante, né? Da questão de escutar e ouvir. É tão importante, né, cara? Quando a pessoa te escuta, né, de verdade. Muito importante. Exatamente. A Ana Esteves acabou de entrar. Eu estou olhando ali, algumas pessoas estão mandando algumas perguntas, né? Mandando também a Ana Esteves, ela comentou sobre a questão da graduação. Isso.
da psicanálise, né? Que gera muitas dúvidas. Sim, exatamente. A Ana trabalha ela também no Espaço Humanamente, né? Um excelente psicanalista, também terapeuta integrativa. E sim, gera muitas dúvidas essa questão da graduação, né? Se é uma formação livre, como que faz para ser psicanalista, se é válido só a formação, se não é, se tem que ter a graduação. A gente precisa ter muito cuidado, né? Atualmente existe, sim, algumas graduações nas faculdades, mas é mais voltada para o campo do conhecimento e não para poder clinicar. E Freud, quando criou a psicanálise, ele fez questão de deixar bem claro que a psicanálise é um campo de investigação livre. Então, no caso, a senhora fez graduação em psicopedagogia e, em paralelo, a psicanálise. A graduação, no caso, foi em psicopedagogia. Então, minha primeira graduação foi em filosofia. Que legal! Filosofia. Iniciei a psicologia. Cursei 2 anos de psicologia. Aí, de repente, não era bem aquilo. Mas sentia que faltava alguma coisa. E aí, tem uma parte na psicologia que a gente dá uma leve passada na psicanálise. Quando a gente deu essa leve passada na psicanálise, eu falei, opa, é isso. Me identificou. É isso. Me encontrei. Na filosofia, eu acho que você estuda um pouco de Freud também. Exatamente. E eu já tinha graduação em filosofia. Aí foi onde eu deixei a faculdade de psicologia, cursei a formação em psicanálise, formei, que já tinha uma graduação em filosofia. Uhum. Comecei a atuar na psicanálise. Em seguida, eu fiz a graduação, né, em psicopedagogia clínica e institucional, mas eu atuo mais em consultório, atendo mais crianças mesmo, em consultório. E logo em seguida o doutorado em psicanálise clínica. Ah, tá. Então são, como a gente costuma dizer, né? Uma vez psicanalista que começa a estudar, nunca mais para de estudar. A gente aprofunda a mesma área. Né? A gente estuda para o resto da vida. E deve ter mudado muito pós-pandemia, né? Muito, mudou muito. Piorou bastante, né? A gente viveu uma coisa inédita, né? Inédita, histórica. E não é bom fazer parte da história. Eu cheguei a essa conclusão. Não quero mais passar por momentos históricos. Deixa o normal. Então, algo muito interessante no curso de formação em psicanálise. Tem um conteúdo que a gente aborda sobre um artigo de Freud que é o mal-estar na civilização. E nesse conteúdo, escrito há mais de 100 anos, pelo menos, atrás, ele abordou ali por completo a pandemia que a gente viveu. Caramba! A pandemia. E foi algo muito interessante, porque os alunos... De isolamento, assim... Ele fala tudo isso, e os alunos foram acompanhando, né, sem acreditar, porque eles disseram assim, nossa, a gente viu isso, a gente estudou isso. Se manter atual, né? A gente viu isso, a gente estudou isso. E quando foi estudado, era algo inacreditável. E quando começou a acontecer, para eles não foi surpresa. Até porque, assim, eu acho que antes teve a peste negra, né? Eu acho que mais ou menos em 1920, alguma coisa assim. Mas a gente fala quase em todos os programas aqui que parece que foi uma coisa lá atrás e 4 anos. Que na verdade ainda existe a Covid. Recente. Ainda existe a Covid, só que não naquele número de mortes, aquelas coisas, né? Mas ali foi um momento... Eu me lembro muito no auge, né, da pandemia, aqueles comerciais de Natal que mostrava o velhinho, que a velhinha morreu, que ele não podia estar com os netos. Era sinistro, cara, sinistro. Muito sinistro. As aglomerações, a gente não podia receber as pessoas em casa. Horrível. Casa obscura. Sim. Muito... Ana Cris Almeida comentou ali. Que bom ouvir uma pessoa ter estudado psicopedagogia, a área que trabalha com entendimento educacional.
Aí, Ana Cris, assiste sempre o Goitacast, que a galera tá sempre aqui, ó. Galera com conteúdo, entendeu? Independente de número de seguidores. Dá um pulinho no Facebook ali, ô Derek, só pra dar uma olhada. Matheus PH, boa noite. YouTube tem alguém, será? E aí, doutora, seria legal também a gente dar mais detalhes sobre o espaço, né? Onde fica, como encontrar, se quiser conhecer. Então, o Espaço Humanamente hoje ele funciona ali na Rua Amaro José de Almeida, no número 56, Jockey, na rua ao lado da loja Brilho do Sol, da 28 de março. Uma rua que sai de frente para o condomínio Morada do Sol. Ele funciona de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 18 horas. Tem, como eu mencionei, não só eu atendo lá, tem outros profissionais também, como o Breno Belarmino, a Ana Esteves, a Juliana Oliveira. A gente trabalha com o projeto social para aquelas pessoas que não têm realmente condição de custear um tratamento de terapia. Legal. Inclusive, a gente abriu vagas ontem, tá? Quem deseja iniciar um processo de terapia e no momento não tem condição de custear, pode entrar em contato com o Espaço Humanamente. O meu Instagram é o @doutora_regilane_toledo _oficial. Pode entrar em contato lá, ainda tem algumas vagas disponíveis para o projeto social, tá? É um valor bem simbólico, uma taxa de R$50 por mês. Quem faz terapia pagando R$50 por mês? Simbólico. Né? Então, assim, realmente, mas existe toda uma regrinha, a gente tem uma entrevista para saber sobre a questão, né, social da pessoa, se ela se enquadra realmente ali socioeconômica, isso aí, uma pesquisa socioeconômica para poder cadastrar a pessoa no projeto social. Tem o projeto social também para as crianças em processo de investigação para fechamento de laudos, autismo, TDAH, dislexia, outros tipos de transtornos, e crianças que já têm laudo fechado, que se hoje os pais forem custear um tratamento por completo na cidade, onde a gente precisa trabalhar ali com a criança, o ABA, né? Tem o ABA, tem a psicopedagogia, a psicomotricidade, a parte psicológica. Se a gente for buscar todos esses profissionais, em torno de 3.500 a 4.000 por mês que esses pais pagam. Sim. Eu pensei que era por ano. Barato. Não é barato. E aí o Espaço Humanamente ele tem um projeto social que visa atender esses pais que não têm realmente essa condição. Né? Nós entendemos a situação atual da nossa cidade, principalmente. É a grande maioria, na verdade, né? Com um valor desse para nível de campus. E aí hoje no Espaço Humanamente, claro, também passando pela pesquisa socioeconômica, os pais conseguem fazer o tratamento com os seus filhos pelo valor de R$500 por mês. A diferença. Nossa, praticamente 10% do valor. É um dízimo. Então, realmente, é assim, é para atender esse público que precisa, mas não tem a condição de estar custeando o tratamento do seu filho. E a gente entende o quanto é importante, né, para as crianças poderem ter acesso às terapias. Hoje lá a Clínica Humanamente atende todas as idades. Todas as idades. Desde a partir de 2 aninhos até idoso. Legal. É uma questão que atinge qualquer idade, né? Acredito até que, de repente, em níveis diferentes, né? Mas a mente no mundo que a gente vive hoje está muito difícil. Às vezes eu fico olhando, né? Que a gente fica tão preso às telas e às vezes você fica vendo alguns stories assim e às vezes dá a impressão que a sua vida é horrível, né, cara? Que parece que todo mundo tem uma vida maravilhosa e a sua vida é um lixo, mas às vezes
de repente o seu story também está sendo interpretado assim por uma outra pessoa que está passando por outros problemas. Ninguém posta as dificuldades, mas Não, ninguém mostra posta. o lado ruim, né? Ninguém posta empurrando o carro, trocando pneu furado, entendeu? Tropeçando na rua, caindo de cabeça. Então eu tô pensando em fazer stories só de derrota. Pra poder a galera ficar feliz, entendeu? Falar, pô, minha vida é boa. Real. Porque A vida mágica das redes sociais. Não, né? E às vezes eu me pego assim, cara, todo mundo vive num paraíso, cara, entendeu? Doutora, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Com essa vida artificial, né? De telas. Exatamente. A Ana tá compartilhando bastante ali com a gente, né? Ana Cris. Ana Cris, aí, ó. Ela dizendo, isso quando os responsáveis aceitam que a criança precisa de um profissional de apoio. Dificulta muito o trabalho em sala de aula. É essa questão que a Ana Cris comentou, minha esposa é professora, e é complicado, que às vezes tudo bem, tem que ter inclusão, né? Mas a professora tem que ter alguém para ajudar, um mediador, alguém, para também não atrapalhar o restante da turma e até a própria criança, com essa dificuldade, com esse laudo, né? Entendo muito o que ela quer dizer. Sim, algo que a gente sente muita falta nos dias atuais é, dentro das escolas, uma sala de recurso. Né? Uma sala de recurso com um profissional capacitado para estar nessa sala de recurso e atender não só as crianças não atípicas, mas principalmente as crianças atípicas, né? No momento ali de aquele apoio com o profissional da sala de aula que sente essa dificuldade em relação a determinados alunos de conseguir entender o jeito de cada um aprender. E é muito importante ter um profissional dentro da sala de recursos, dentro da escola, capacitado para dar esse apoio, esse suporte, não só às crianças, mas também aos professores e aos pais. Sim. E aos pais que acabam sentindo insegurança em deixar os seus filhos, na maioria das vezes, principalmente aqueles que já têm um laudo fechado, eles acabam sentindo essa insegurança porque também não tem esse apoio, né? E não tem esse apoio. Então, a gente sente muita falta dessa sala de recursos dentro das escolas na nossa cidade. Algumas têm, outras não. A maioria não tem. Não basta só jogar a criança na sala de aula, se vira aí, né? Tanto a criança quanto o professor. Tem que ter uma estrutura para isso. Hoje está até conversando com um amigo, que ele tem um filho que é autista, tá com 4 anos. Ele falando do medo dele, tá com medo de colocar o filho numa creche porque não sabe como vai ser o tratamento. É complicado. Muitas vezes os professores não estão preparados, né, para lidar com a situação do aluno atípico. E às vezes não é nem questão só de não estar preparado, não tem estrutura. Que às vezes ela está ali sozinha, não tem uma pessoa para ajudar. Tem que ter uma pessoa assim, direto com a criança, que dependendo do grau do autismo, a criança simplesmente não para. Precisa de um mediador, né? De um mediador. Exatamente. A criança anda o dia inteiro. Exatamente. Entendeu? Então, não inclusive, o Espaço Humanamente também tem o curso de formação de mediadores escolar, tá? Mediador escolar, terapeuta ABA, aplicador ABA. O Espaço Humanamente também tem o curso. A gente recebe lá também estudantes de psicopedagogia para fazerem os seus estágios. Então, vocês são bem-vindos no espaço. A gente sempre atende vocês para estarem fazendo também os estágios de vocês. Como também temos os cursos que o espaço oferece, tanto na área da saúde quanto educacional também, online, presencial, todos com certificados em parceria com a ABRAT, que é uma organização que o certificado é reconhecido até fora do país. Lá vocês já chegaram a dar um laudo em algum adulto de autismo? Bom, vamos lá. É uma pergunta interessante, né? Nos últimos tempos a gente tem visto bastante casos de pessoas já agora na fase adulta se descobrindo, né? Autistas, se descobrindo dentro do TDAH. É muito interessante, porque a gente agora vem falando mais sobre isso e quebrando, sim, preconceitos, né? Porque não é um laudo que vai te tornar,
né? Ou vai te definir. Você não é definido por um laudo. Você é definido por quem você é. Sim. Por como você é. É apenas um detalhe da sua, né, da sua vida ali. E, assim, às vezes, me parece que joga na conta do comportamento da pessoa essa questão de autista. A pessoa não pode, sei lá, de repente fugir a um padrão que eles colocam que é autista. Às vezes o cara se isola um pouco, é autista. Será que não está muito exagerado isso, não? Não querendo me defender, só comentando. Não, a gente precisa ter esse cuidado. Tanto que lá no Espaço Humanamente, eu, enquanto psicopedagoga, eu prefiro trabalhar com os testes abertos. Eu não trabalho com teste fechado. São os testes abertos na hora de fazer uma avaliação. Porque nem tudo que parece é. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem que ser uma avaliação muito bem feita. Identificando o que é personalidade. Até porque o autismo, ele não tem cara, né? Então, também não é possível você dar um laudo, fechar um laudo na primeira consulta. Até porque nós, enquanto psicopedagogos, nós não podemos laudar, fechar laudo. A gente faz ali um laudo avaliativo e quem de fato fecha esse laudo, né, e dá o CIG, são os neurologistas, são os psicanalistas, os psiquiatras, neurologistas. Nós só podemos avaliar e dar o laudo avaliativo dentro, né, dos testes que a gente faz. Que no caso, o psicólogo também, ele não pode, por exemplo, receitar remédio. Não. É só o psiquiatra. Psiquiatra, neuro. Dentro do... São médicos, no caso. Então, no meu trabalho, depende muito. No meu trabalho, às vezes, quando há necessidade, eu faço, sim, também alguma prescrição de medicação natural. Porque eu também sou formada em naturopatia. Eu então, nem sabia que isso existia. A gente faz tratamentos naturais. Chamava de homeopatia antigamente ou não? Não é? Sim, só que é mais completo hoje em dia. Tá. Hoje em dia é mais completo. Então, lá no espaço, a gente também trabalha com tratamentos 100% naturais. Para endometriose, infertilidade. Hoje tá na moda muita gente ficar se automedicando, né? Com remédio para concentração. Muita coisa. O pessoal tá usando muito agora. É Ritalina? Acho que é Ritalina. Eu acho que é Ritalina. Tem que ter cuidado, é perigoso. Muita automedicação, né, cara? É perigoso. Mandar aí uma boa noite aí pro Rian Souza, que tá curtindo a gente, Luciano Freitas. Tem que ter cuidado também que nem tudo é depressão. Às vezes é só um ajuste ali nas taxas das suas vitaminas, né? Vitamina D, vitamina B. Nem tudo é depressão. A gente precisa investigar. Tô cansado, só quero dormir, só quero ficar em casa. Já acho logo que é depressão. Até porque tem aquela lenda, né? Um estereótipo que o cara tá com depressão, vai ficar chorando o tempo todo. Muitas das vezes ele tá contando piada pra você rindo e tá com depressão, né? Tem esse estereótipo aí, essa coisa. Depois você faz o sinal pra mim aí, o Derek, que eu não tô te enxergando não. Tá, beleza. Mas então, às vezes eu fico pensando nisso, porque eu fui uma criança totalmente diferente. Eu comecei a falar com 4 anos de idade, né? Tudo na minha vida começou tarde. Eu tinha assim, amigos imaginários com CPF, com RG, tinha família. Então, assim, eu tenho certeza que nos dias atuais eu seria um autista, assim, tranquilo. Na época não foi, não. Eu nasci em 79. Na época ninguém dava laudo, né? Não dava laudo, cara. Olha, aí muitos diziam que eu fui uma criança muito sozinha. Eu fui filho único até 10 anos. E eu não tinha muitos amigos, assim, quando era criança. Então, falaram, ele precisa ficar mais perto de outras crianças. Mas mesmo na escola, eu sempre tive uma facilidade muito grande de me isolar. E ficava de boa, entendeu? Com a minha solitude ali. Carreira solo. Eu acho que eu posso ser aquele primeiro adulto, hein, Cris? Olha, eu nem vou lá não, que eu acho que eu vou... Tá com medo do laudo, né? O laudo, cara, meu Deus do céu. Exatamente. Essa avaliação, eu acho que eu passo com uns 80%. A Ana fez uma observação ali, a Ana Cris. Isso mesmo, Ana Cris. Em caso de crianças, passa pela avaliação com o neuropediatra. Isso aí, exatamente.
Não, é uma área muito complexa, né? Você vê quantas coisas nós falamos aqui hoje, né? É bem mais complexo, né? Porque para mim era simplesmente isso. O psicanalista ouvia e o psicólogo falava. E eu descobri que não tem nada a ver com isso. Não. Nossa. Pelo contrário. O psicanalista, você nunca vai para o consultório só para falar e ir embora. Pelo contrário, lá você vai fazer atividades dentro do consultório. A gente trabalha com técnicas das terapias integrativas, como, por exemplo, o reiki, barras de axis, aromoterapia, cromoterapia. Eu ia perguntar isso agora, que eu vi uma convidada aqui uns programas atrás. Enfermeira holística. Ela falou sobre reiki. Falou, constelação familiar. Vocês lá trabalham. Sim, trabalhamos também. Nossa, são as bem terapias completo, integrativas. Né? Reiki, A foi isso OMS mesmo. reconheceu como terapias integrativas. Deixou de ser holística para se tornar terapias integrativas. Lá a gente trabalha também. Então, o paciente ele nunca vai para o consultório só para falar e ir embora. Ele faz atividade dentro do consultório, tudo voltada realmente para trabalhar e tratar o caso dele. E principalmente o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é a chave para se libertar. E também tem atividade para casa, como eu costumo dizer para os meus pacientes. A terapia, ela só funciona quando a gente torna a terapia um estilo de vida. Terapia de dentro de consultório, saiu do consultório e não põe nada em prática, não faz sentido. Não muda nada, né? Não muda É igual nada. quando você estuda, né, alguma matéria, ele não treina em casa, fica só na sala de aula, né? Não dá, é pouco tempo. Exatamente. Ou quando se forma na faculdade, você vai aprender muita coisa na prática também, né? Então não pode ficar só focado ali no espaço fechado ali. E eu fiquei curioso para essa aromaterapia. É a terapia dos cheirinhos, tanto com óleos essenciais, como também com incensos, aromatizadores. Ah, tá. Não, eu achava que esse negócio de incenso era mais pra bruxaria, assim. Uma coisa mais hippie, não sei. Não, mas... Dizem, bom, lá no tempo da Inquisição, todos os profissionais que atualmente trabalham com terapia holística integrativa, né, no tempo da Inquisição, eram considerados bruxos, né? Aí já sabe, né? Ia pra fogueira. Ia pra sal, né? Fogueirinha. Joana Dark. Bruxos, feiticeiros, ou no tempo aí dos nossos avós, né? Hoje eu tenho 40 anos, então quando eu era criança, lá no tempo lá que eu era criança, eram os rezadeiras. Sim. Era rezadeira, Sim. benzedeira. Benzedeira. Minha mãe chegou a me levar uma rezadeira pra ver se eu falava. E não rolou. Falaram que tinha que colocar montado numa porca, ovo de frango, nada resolvia essas crendices aí, cara. Aí eu comecei a falar com 4 anos, mas eu trocava as letras. Tudo que era com D eu falava com T. Xirixi, aí falar mesmo foi lá pra 5, 6. Então isso que eu digo, cara, eu fui uma criança totalmente atrasada. Bicicleta, 9 anos de idade, olha só. Todo mundo com 3, 2 anos já tá andando de bicicleta. Eu tinha o maior complexo, cara. Que eu via todo mundo andando, eu não sabia, a maior vergonha de falar. Entendeu? Aí eu fui pra. Meu tio que me ensinou, eu lembro, numa Calói Cross. Mas tem o joelho ralado? Tem que ter o joelho ralado. Se não tiver o joelho ralado, não aprendeu a andar de bicicleta. Não, eu já aprendi caindo. Já de cara. E como eu aprendi no lugar de roça, eu tomei a carreira de uma vaca e eu encarei o arame farpado, meu amigo. Eu acho que se a vaca me pegasse, não ia machucar tanto. Como no arame farpado, que eu saí emburacando com a cerca. Ter ficado parado, né? Era melhor, cara. Era um lugar assim, mais bucólico e tal. Aí, coitado, até faleceu já meu tio, me ensinou. E tipo assim, com aquele carinho, vai menino, anda, me empurrou, se vira aí. Olha pra frente, quando eu for olhar pra trás, aí caí. Aí ainda veio essa vaca, meu irmão. Eu acho que ela incentivou um pouco também. Mas ralado tem muito. Nossa, eu tenho mais ralado de bicicleta do que queda de moto. Meu Deus do céu. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Rapaz, eu me lembro uma vez, eu fazia um curso de informática no IFE, que ainda era Escola Técnica Federal de Campos. Na época a ciclovia tinha aqueles trilhos de trem ainda.
Rapaz, eu fui passar de uma faixa para outra, caí de bicicleta, saí ralando naquele asfalto. Chegou lá, me mandaram pra enfermaria, no caso da escola técnica. Aí o cara veio com um negócio de iodo, eu falei, não. Ele, você é um homem ou é um rato? Eu falei, rapaz, eu sou um rato agora. Mas teve que, olha, foi pior que a queda do remédio. Então não usava mestiolate? Não, tinha metiolate da Pazinha ainda. Mas ele colocou eu acho que é iodo marrom. Nossa, como que ardeu. Meu Deus do céu. Foi horrível, foi horrível. Teve uma vez também que aí eu fui andar sem as mãos. Eu tinha uma bicicletinha, fui andar sem as mãos, caí, saí rolando. E eu e o colega meu foi em casa comigo, né? Aí minha avó, o que é isso aí? Eu todo ralado. Ela, né? Ela pegou água com sal e jogou em mim, maluco. Eu comecei a chorar na frente do meu colega, maior vergonha. Vovó era raiz, maluco. O homem tá cheio de trauma de infância. Não, vovó era raiz. Com certeza não inflexionou. Nada, né? Tranquilo. Não, só doeu mesmo, entendeu? Eu acho que o pior ainda foi a vergonha de ter chorado na frente do meu colega. Entendeu? Que além de bater, tinha que humilhar, né, cara? A primeira vez que eu saí de casa sozinho, eu fui na pecuária no show dos Trapalhões. Olha isso. O Mussum era vivo ainda. O Zacarias já tinha morrido. Aí minha mãe falou, eu quero você 11 horas em casa da noite. Eu, tá. Aí fiquei lá, aquele negócio todo. Tava tendo um show maneiro, depois dos Trapalhões. Encontrei com um amigo meu de carro. Ele, rapaz, eu te levo em casa. Falei, beleza. Aí deu 11, meia-noite, 1h da manhã. Ele foi embora com a menina lá que ele ficou, me largou a pé. Não tinha ônibus. O que eu fiz? Fui da pecuária até a minha casa andando. Eu morava no Turf. Eu cheguei em casa, acho que 3h30 da manhã. Tava todo mundo me esperando. Ninguém me bateu, mas tipo assim, eu fiquei de castigo 1 mês e parece que todo dia tinha que ir algum colega na minha casa pra me chamar. Ricardo tá de castigo por 1 mês. Eu preferi apanhar, cara. É muito humilhante, cara. Barbado de castigo. 13 anos, 13 pra 14 anos. Primeira vez que eu saí de casa. Já fiz isso. Aí foram muitas, meu Deus do céu. Muitos traumas. Muitos traumas. Então, doutora, a gente está chegando aí ao final do GoitaCast. Passa rápido, né? Quando o papo é bom, quando é conteúdo. Queria deixar contigo as considerações finais para quem está assistindo. É que hoje tem muita gente assistindo. Né? Assistindo, participando, né? A galera boa. Coisa boa. Bom, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, com falar certeza. Um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o trabalho do Espaço Humanamente, da equipe maravilhosa que trabalha lá comigo, porque o Espaço Humanamente não é meu, ele é nosso, né? Ele é nosso. Então, cada um coloca um pouquinho da sua história lá dentro, cada um coloca um pouquinho do seu amor lá dentro. E agradecer também a oportunidade de, mais uma vez, né? De poder estar presente, falando mais abertamente sobre o projeto social do Espaço Humanamente, que é algo ainda pouco conhecido na cidade e é algo que faz muita diferença, tem feito muita diferença na vida dos pacientes, das crianças principalmente. Então, mais uma vez, eu vou deixar o meu Instagram. Quem ainda não me acompanha, pode me acompanhar lá, que é o @doutora Regilane Toledo _oficial, @DRA. Tá, gente? Não é doutora, não, DRA. É @DRA. Regilane Toledo _oficial. Lá tem endereço do Espaço Humanamente, tem o nosso telefone para contato, WhatsApp, tem todos os serviços ofertados lá, desde atendimento a cursos, projetos sociais, a rede de apoio, né, aos estagiários. Quem está se formando precisa fazer estágio, o Espaço Humanamente está de portas abertas. E convido todos que ainda não conhecem o espaço a irem nos fazer uma visita. Sim. Vocês serão muito bem recebidos. E é isso. Agradeço a doutora Regilane, né, por participar do GoitaCast. E vamos ficando por aqui. E até quarta, se Deus quiser. Valeu! Até.